Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma quinta-feira de estudo, mesmo que seja online, mais um estudo maravilhoso desta quarta obra da coleção A Vida no Mundo Espiritual, do nosso querido André Luiz, psicografado por essa alma querida, né, Francisco Campos Xavier. Hoje iremos estudar mais um capítulo do livro Obreiros da Vida Eterna, de número 16, intitulado Exemplo Cristão, que será apresentado pelo nosso irmão Milton Salles Lozano de Oliveira, lá da Casa Espírita, Sociedade Espírita Fraternidade, lá no Maranhão. Boa noite, meu querido amigo, seja bem-vindo à nossa cidade, Nova Friburgo, mesmo que você esteja distante, sinta-se aqui na região serrana do Rio de Janeiro. Para fazer a harmonização vai ser a nossa querida Dilu, aliás, Helena, a prece inicial de Lu e a prece final, a nossa querida Ana Sertal. Pode iniciar, Helena. Boa noite, meus irmãos. Do livro Pai, Perdoa-lhes, de Carlos Bacelli, irmão José, a lição 48. Escolhe servir. Alista-te, sem mais demora, em qualquer frente de trabalho que se encontre em ação, construindo o reino de Deus entre os homens. Todavia, trabalhando, não deixes que o melindre te subtraia a oportunidade de contares entre os mais devotados cooperadores de Jesus. Enquanto muitos se iludem, disputando posições de liderança no imenso canteiro de obras, seja a tua meta o dever a cumprir, angariando o mérito intransferível do suor que verteste. Qual o Senhor que não hesitou em humilde carpintaria de Nazaré, secundando os esforços de seu pai, a utilizar o serrote e a enxó, o formal e o martelo? Estende as tuas mãos e empunha com alegria a dignidade, a ferramenta mais humilde que te for destinada. Simplesmente escolhe servir onde, quando e como ele queira, sem nem mesmo cogitar de salário, na certeza de que, hoje e sempre, receberás na justa medida da tua boa vontade e idealismo. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Vamos elevar os nossos pensamentos ao alto e pedir a Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus, mestre, amigo, irmão, companheiro de todas as horas, Eurípides Barçanufo, mentor espiritual da nossa querida casa, e mentores espirituais das casas aqui representadas, mentor espiritual do nosso irmão Milton Salles Lozano Oliveira, facilitador do estudo da noite de hoje. Gratidão, Senhor, por mais essa oportunidade de estudo e reflexão. Gratidão por podermos estar aqui reunidos mais uma vez, dando continuidade ao estudo dessa obra maravilhosa. Senhor, pedimos que nos abençoe e abençoe o nosso irmão Milton, que ele seja auxiliado por seu mentor espiritual e que suas palavras toquem nossos corações, nossas mentes, que as lições que aqui receberemos contribuam para o nosso crescimento moral e espiritual. Que as vibrações de amor e paz daqui emanadas alcancem nossos irmãos que não puderam comparecer e alcancem também todos aqueles que delas necessitam. Livrai-nos, Senhor, dos efeitos das fortes chuvas previstas para o nosso país, para o nosso estado,
para o nosso município nos próximos dias. E assim, pedimos permissão para iniciarmos o nosso estudo da noite de hoje, dando graças a Deus, e que assim seja. Obrigado, Delu. Obrigado, Helena. Mais uma vez, né, estamos recebendo nessa noite para dividir conosco os frutos do seu estudo, nosso amigo Milton Salles Lozano, de Oliveira, lá da Sociedade Espírita Fraternidade no Maranhão. Então, pedir a todos que não estejam diretamente com o estudo que feche os seus microfones, para que não venha atrapalhar o estudo do nosso irmão. Milton, meu querido, é com você. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado a todos, né? Essa casa, mais uma vez, pelo convite, né? Nós nos conhecemos em condições bastante adversas, né? Durante o pior da pandemia, em que a gente estava ali isolado, não podia se ver, né? Não podia se ver pessoalmente, não podia estar na rua. Mas é curioso que esse momento trouxe possibilidades como essa, né? De conexão maior entre pessoas que estão em locais diferentes, né? Então, sou muito grato pela oportunidade de ter conhecido a Casa Fraternal, né? E que tem essa gostosa coincidência com a casa que eu pertenço, que é a Fraternidade, né? De ter no nome essa palavra que significa irmandade, né? E nós espíritas sabemos que nós estamos irmanados, independente da geografia, independente das distâncias, né? Estamos irmanados pelos corações. Então, uma oportunidade como essa, eu de fato me sinto aí juntinho de vocês em Nova Friburgo, né? E agradeço muito pelo convite, pelas portas abertas, né? Pelo meu amigo aí Francisco. Nós nos comunicamos aí corriqueiramente, né? Desde os primeiros contatos, né? E todos vocês aí que me acolhem aqui para estar com vocês nesse momento. Então, muito obrigado pelo convite mesmo. Me sinto muito feliz e muito honrado. Então, e parabéns também pela iniciativa aqui, né, dessa leitura, desse estudo, né, que estudo é mais do que leitura, né, é muito diferente quando a gente lê um livro e quando a gente estuda um livro, né, tanto que, acredito, muitos já tinham feito a leitura do livro, como eu também, mas quando a gente para prestar atenção ali nas coisinhas, né, nos pequenos pontos, nas frases que estão ali, que a gente pensa, essa frase não foi colocada aqui por acaso, essa frasezinha tem um grande significado, é muito diferente, né? Então, parabéns por essa iniciativa maravilhosa e, de novo, obrigado por me inserir nessa iniciativa que me trouxe também muitas reflexões necessárias para a minha vivência, né? Para a minha jornada, a partir daqui do que traz o André Luiz, né? Pela psicografia do Chico Xavier. Então, a gente vai falar aqui do capítulo 16, Exemplo Cristão. Né? Nos capítulos anteriores, a gente acompanhou aqui no livro o desencarne do Dimas, né? Então, esse capítulo ele vai falar principalmente de um outro desencarne, o segundo desencarne dos 4 que estão sendo acompanhados aqui nessa obra, né? Que é o desencarne do Fábio. Mas antes disso, no início do capítulo, o André Luiz ele traz ali uma visão de como é que está a situação do Dimas no plano espiritual, lá na casa transitória de Fabiano, né? E ele traz uma condição preocupante, né? Uma condição que não é assim das mais tranquilas. Ele diz aqui que o Dimas ele está em lastimável estado de abatimento, né? E que apesar da fé que lhe aquecia o espírito, as saudades do lar infundiam-lhe inexprimível angústia. E essa questão ela é muito interessante, né? Porque quando a gente no espiritismo fala sobre materialismo, a nossa cabeça ela vai direto para posse, né? Para o dinheiro, para o status, né? Esse status no sentido das profissões, né? De quem que manda e quem que obedece, no carro, na conta bancária, nas roupas, né? Ou naquele apreço excessivo ao corpo físico. Mas a gente esquece de colocar nessa conta, e talvez seja até um esquecimento, aquele esquecimento proposital nosso, né? A gente não quer encarar a coisa de frente, porque esse tema ele é muito sensível, né? O desapego aos próprios familiares e amigos, né? O desapego, obviamente, não no sentido da gente desconectar os corações, porque, obviamente, a proposta do Cristo é exatamente o contrário, é que nós
nos conectemos, que nós amemos, né? Que nós estejamos, que nós construamos pontes. Mas o desapego no sentido de nós sabermos que as pessoas não são posses nossas. Assim como nós também não somos possuídos por ninguém, né? Nós somos espíritos individuais, e embora caminhemos juntos e auxiliando uns aos outros, somos individualidades. E aqui ele vai tratar, então, de forma direta essa questão do apego nocivo, né? Do apego como algo que passa a ser doentio e prejudicial. Então, ele vai dizer aqui, né? Às vezes, apesar da fé, né? Às vezes, fim da conversação serena, estado do Dimas, né? Em que se revelava calmo e seguro nas palavras, então ele tinha momentos de oscilação, né? Às vezes ele estava tranquilo, consciente, mas outras vezes punha-se a gemer doridamente, chamando a esposa e os filhos, inquieto. E aí, honestamente, né? Eu acho que todos nós podemos nos imaginar nessa situação. Eu volto e meia, eu viajo a trabalho e eu fico penalizado demais, por mais que eu saiba que dali 2, 3 dias eu vou estar de volta aqui com a minha esposa, vou estar de volta com a minha filhinha, né? Estou até aqui no quarto dela, né? Vocês estão vendo aqui umas decoraçõezinhas aqui bonitas, mas eu fico morrendo de saudades, né? E faz chamada de vídeo, tudo, mas mesmo sabendo que são 2, 3 dias, a gente fica dessa forma. Como é que a gente não ficaria sabendo que serão anos, né? Serão talvez o espaço de uma encarnação, dependendo de quando que aconteça ali o evento da separação temporária. Então, é muito compreensível esse estado do Dimas, né? E de forma alguma é um estado de desamparo, muito pelo contrário, né? Nós acompanhamos toda a engenharia, todo o processo de auxílio, de carinho, de paciência, de amor que foi dedicado a ele pelo merecimento dele, né? Por ele merecer toda essa ajuda, e ele está numa instância de auxílio, ele está numa instância de amparo, ele não está abandonado de forma alguma, mas ele está num estado ali de oscilação, né? Então tentar, e por vezes então ele começava a ser auxiliado e ele tentava até se desvencilhar do auxílio, se desvencilhar da influência amiga, como se houvera enlouquecido repentinamente. Então ele tinha surtos, né? Surtos de querer sair dali, de retornar para a filha, para os filhos e retornar para a esposa, né? E aí é interessante, né, que o André Luiz, ele fica surpreso. Ele demonstra surpresa, né? Não pude dissimular a surpresa que me assaltou diante de tal ocorrência. Se estivéssemos tratando com criatura alheia aos serviços da espiritualidade, ou seja, alguém que não trabalhou, que não foi orientado, não buscou orientação, não mergulhou nos princípios, né? Compreensível seria o quadro que se desenrola aos nossos olhos. Mas Dimas foi instrumento dedicado do espiritismo evangélico, né? Então, o Dimas ele não apenas era um trabalhador do bem, mas ele era um trabalhador espírita, doutrina que traz toda o arcabouço teórico para que a gente compreenda essa questão da separação temporária, da imortalidade da alma e, obviamente, dos reencontros e da imortalidade não só do espírito, mas dos verdadeiros afetos, né? Que o amor ele é imortal, que o amor ele é indestrutível, assim como o espírito, né? Então, o André Luiz ele fica consternado, né? De antemão sabia na esfera carnal que seria submetido às lições da morte e que não lhe faltariam ricas possibilidades de continuar junto à parentela. Ou seja, ele sabia também que como espírito, pela condição espiritual dele e por todo o conhecimento que ele adquiriu, ele estaria em condições de auxiliar a família de perto. Então ele sabia disso, mas ainda assim ele sofre dessa forma, né? E aí o André Luiz faz essa pergunta, né? Por que semelhantes distúrbios? Não merecer a ele excepcional atenção dos nossos superiores hierárquicos? Poxa, não tem ninguém para auxiliar ele. E é interessante a gente fazer só um parênteses aqui para lembrar lá dos mensageiros, em que tem um caso de um senhor que ele é acometido por este mal, mas ao contrário, né? Ele vira vítima, ele passa a ser obsidiado pelos familiares que ficaram no corpo físico em função da saudade, né? Não por más intenções, mas em função da saudade, ele passa a ser obsidiado pelos familiares, não consegue se desconectar dos problemas, mas para esse senhor, a terapêutica foi auxiliar ele com um esquecimento temporário, né? Eles aplicam ali passes nele para que ele esqueça um pouco da família para poder seguir ali. Então,
como os casos são parecidos, a gente compreende aqui que a questão é que o Dimas já tem suficiente orientação, suficiente conhecimento para sair dessa situação sem uma medida drástica como essa, né? E aí vem o Jerônimo, então, em amparo a essa dúvida, esse questionamento do André Luiz, né? E ele vai dizer o seguinte: você deve saber, André, e olha que frase fantástica é essa, né? Que cada qual de nós é por si mesmo todo um mundo. Isso aqui é algo que a gente deveria lembrar sempre, né? Quando as pessoas não agem conforme a gente imagina, não atendem às nossas expectativas, ou numa situação como essa, né, de a gente olhar, meu Deus, mas fulano de tal, fulana de tal, que tem todo esse conhecimento. Bom, nós somos mundos, universos, a gente tem tanta coisa dentro da gente e a gente não sabe que fibra está sendo tocada daquela pessoa, né? O que levou ela a agir ou não agir de determinada forma, conforme a gente imaginava, né? Então, o Jerônimo ele já começa essa explicação com uma frase de empatia. André, nós somos mundos, né? O que tem lá dentro do outro, a gente não está vendo. Então, ele convoca o André Luiz a um olhar mais profundo, a um olhar, portanto, mais amoroso, né, mais cuidadoso. E aí ele vem explicar que, apesar do destaque dele, né, nas atividades beneficentes, no espiritismo, na dedicação dele, ele deixou de fazer algo, ele deixou de construir algo, né? Então ele diz o seguinte, o Jerônimo: Dimas foi destacado discípulo do Evangelho, principalmente no setor da assistência e difusão. Mas, quanto a si mesmo, não fez aproveitamento integral das lições recebidas. Olha só, ele se beneficiou pouco daquilo que ele propagou. Espalhou as sementes da luz e da verdade, dedicou-se largamente à causa do bem, merecendo por isso mesmo socorro especialíssimo. Então ele lembra da condição privilegiada ali do Dimas, que não é nada de privilégio, né? É merecimento de estar recebendo aquele auxílio. Contudo, no campo particular, não se preparou suficientemente. Isso aqui é muito importante da gente frisar também, nós, espíritas, né? Que a gente pode ter, talvez, a tendência de imaginar, não diferente de outras religiões, né? Que a aceitação, né? O tal a salvação vem pela aceitação, né? Aceitação de Jesus, ou do que quer que seja, né? De qualquer doutrina que seja. Não basta o aceitar, né? E nem mesmo o divulgar, o propagar. Pelo contrário, né? Se nós divulgamos, se nós propagamos, se nós aconselhamos, é esperado de nós condutas mais responsáveis, né? A quem mais é dado, mais será cobrado, né? E então ele fala aqui que o Dimas aplicou pouco a si esses conceitos, né? Isso aqui nos faz lembrar, me fez lembrar imediatamente, né? Eu não tinha feito também essa reflexão nas outras vezes que eu li esse livro, dois outros livros, né? Que é o Voltei e o Lírios de Esperança, né? O Voltei, que é do irmão Jacob, né? O Frederico Figner, psicografado pelo Chico também, e o Lírios de Esperança, que é da Irmãs, né? Pela psicografia do Vanderlei de Oliveira. Esses dois livros vão falar de exemplos de trabalhadores cristãos e especificamente espíritas que tiveram toda uma vida de dedicação à causa e que por isso, como o Dimas, também mereceram auxílio, estão sendo auxiliados no plano espiritual, mas que a expectativa deles estava muito acima do que efetivamente acontece, né? Então, o Jacob, por exemplo, o Frederico Figner, ele fica ali muito chateado porque ele não tem a luz, né? Ele vê outros espíritos que brilham e espíritos que nem tinham o esclarecimento espírita que ele tinha, né? E aí vem a questão do ego, né? Do orgulho. Poxa, mas eu sei, eu tenho o conhecimento, né? E ele não brilha, ele brilha só um pouquinho. E chega um espírito ali de uma recém-desencarnada, também de uma professora, com uma dedicação absurda aos seus alunos, a sua vida pessoal e profissional, que brilha e volita, né? Voa. Ele também não consegue fazer isso, ele tem que ser auxiliado ali com magnetização. Ele fica muito chateado com isso, né? E no Lírios de Esperança, a gente tem um sanatório, né? Um hospício, né? Essa palavra não é mais utilizada, mas para a gente entender direito, né? No mundo espiritual, dedicado a receber cristãos, trabalhadores das diversas searas cristãs, e esse livro ele acompanha especificamente a ala espírita
desse hospital, né? E lá também chegam diversos trabalhadores, e 2 casos são mais de perto, acompanhados ali na narrativa, e um deles, ele está revoltadíssimo, porque ele fala, mas eu era dirigente espírita, eu era orientador, eu fazia isso 40 anos da minha vida que eu dediquei ao espiritismo, esperando aquele pagamento ali no final, né? E aí a irmã Dufour, ela usa uma expressão que eu tento me lembrar sempre dessa expressão, eu acho maravilhosa, que ela fala do crescer para dentro, né? A gente aqui tem muito essa ânsia pelo crescer para fora, porque é fora que vem a gente, né? Então a gente quer o crescer para os outros, na verdade, né? A gente quer o crescer para o mundo, a gente quer esse crescer do se sentir engrandecido. E ela fala do crescer para dentro. E crescer para dentro é interessante porque a gente não vê a raiz da planta, por exemplo, né? Tem todo um trabalho acontecendo ali, né? A minha filha, ela está numa fase que ela está fascinada, está fascinada com as sementinhas e brotinhos, né? Ela vê a sementinha assim, ela abre e ela vê que tem um brotinho dentro e ela fica 1h30, 2 horas só investigando isso, né? E graças a essa filósofa que eu tenho na minha casa, que é a minha filha, eu parei para ver isso, como é fascinante de fato, né? Então as crianças trazem isso para gente, né? Eu parei para ver, nossa, mas é muito lindo de fato. Então aquela sementinha ali cai da amendoeiras que tem aqui perto do condomínio, cai no chão, tem um brotinho lá dentro, esse brotinho ele solta uma raiz, penetra no solo. A gente não vê nada disso acontecendo. A gente vê um pedacinho de coisa ali em cima do chão, né? Mas por baixo tem um trabalho enorme acontecendo. Então, a gente é convocado a isso, a esse trabalho, que muitas vezes é silencioso, que muitas vezes não é visto, que muitas vezes é incompreendido, né? Mas é um trabalho interior, é crescer para dentro. Então, o que o André Luiz traz aqui nesse relato é que faltou isso para o Dimas, né? E também faltou uma outra coisa, né? E ele vai falar aqui. Qual ocorre a maioria dos homens prendeu-se demasiadamente às teias domésticas, sem maior entendimento. Conferiu excessivo carinho à roda familiar, sem equidade no caminho terrestre. Certamente, sob o ponto de vista humano, consagrou-se o necessário à companheira. Então, ele era um bom marido e, aos rebentos, um bom pai do lar. Mas se prodigalizou muito na ternura, aí vem a questão, né? Não lhes proporcionou todo o esclarecimento de que dispunha. Isso aqui me toca bastante, né? Eu, nesse momento, como orientador de uma criaturinha, né, que está aqui nesse momento, nessa fase infantil, mas todos nós, pais e mães ou não, né, temos, em algum momento, ou em muitos momentos da nossa vida, pessoas que estão caminhando conosco e, portanto, merecem a nossa atenção e orientação, né? Então, não lhes proporcionou todo esclarecimento de que dispunha, libertando-os da esfera pesada da incompreensão. E agora, muito naturalmente, olha, causa e efeito aqui, né? Sofre-lhes o assédio. A inquietude dos parentes atinge-o por intermédio dos fios invisíveis da sintonia magnética, né? Então, isso aqui é algo muito importante, né? Porque nós temos responsabilidades para com todos aqueles que estão sob nosso convívio, né? Que estão no caminho com a gente. Ninguém é tão insuficiente, é tão imaturo, embora sejamos todos, sim, imaturos, né? Olhando para um espírito como Cristo, olhando para os espíritos que dirigem as nossas vidas, nossas existências, mas ninguém é tão imaturo que não tem alguém para auxiliar, né? A gente está rodeado de oportunidades de compartilhar aquilo que a gente tem em nós, né? Ou aquilo que nós estamos querendo conquistar. Então, o que o Dimas não fez, e então, portanto, o André Luiz está nos convidando a fazer, né? É compartilhar as noções de vida que nós temos e que nos libertam, que nos fazem bem, que nos esclarecem, que nos permitem uma jornada direcionada na vida e não que nós estejamos ao léu, né, nessa viagem que a gente está aqui, que nós compartilhemos isso com os nossos familiares, né? E ele fala dos filhos e fala da esposa também, né? Isso é interessante porque faz a gente pensar também nessa responsabilidade do matrimônio, né? Não só da orientação de pais para filhos, que já existe uma condição hierárquica aí, né? Uma hierarquia, mas também onde não existe hierarquia, mas sim parceria. Só que nessa parceria a gente também tem a responsabilidade de compartilhamento.
né, de esclarecimento mútuo, né? E por muitas vezes, né, a gente é esclarecido, a gente recebe daqueles que partilham conosco a convivência, nós recebemos conceitos, nós recebemos ideias, nós recebemos conselhos, mas somos também convidados a compartilhar o que temos em nós. Então, ele não semeou isso no lar, né? E aqui tem uma outra questão também importante, e que também me toca bastante, né, como pai, né? Eu li esse livro pela última vez antes de ser pai, né? Então, lendo agora é outro troço, né? É um negócio diferente. Teve várias questões aqui que me tocaram nessa questão pegaram nessa fibra aí da parentalidade, né? E uma delas foi essa, de que a gente tem a missão de, no papel de orientadores, nos tornarmos desnecessários. O papel do professor é esse, né? Ele está ensinando aquelas pessoas ali para que um dia eles saibam tanto ou mais do que o mestre ou do que a mestra, né? Nosso papel como pais, avós, tios e tias, ou até levando talvez para as empresas, né, de lideranças, todo o papel que a gente tem e que nós temos pessoas que estão sob a nossa responsabilidade ou que dependem da nossa orientação, nós temos ali um papel de nos tornarmos desnecessários, de habilitar esses seres, de habilitar essas almas a caminharem melhor do que nós, né? Esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade. E aqui o que a gente percebe é uma dependência emocional desses familiares em relação ao Dimas, né? E essa dependência, ela já é prejudicial em vida, né? Isso todos nós sabemos e devemos ter exemplos aí para imaginar ou para pensar. E quanto mais no mundo espiritual, porque aí cria-se, de fato, verdadeiras obsessões, né? É o que está acontecendo aqui, e é mútuo, né? É algo que acontece de lá para cá, daqui para lá, né? Então, isso enreda, isso envolve ali o Dimas de maneira que ele está intranquilo, ele não está bem, ele não está num bom estado. Então, esse auxílio todo, ele continua, né? E o André Luiz, então, nesse ponto, ele se destaca, ele vai junto com o Jerônimo de volta à crosta, deixando ali o Dimas, né, com os outros cuidadores, né, com o Hipólito e a Luciana, os outros orientandos ali do Jerônimo. Eles ficam na casa com o Dimas, na casa transitória de Fabiano, e o André Luiz vai junto com o Jerônimo para a crosta para acompanhar, então, né, essa segunda parte do capítulo, o desencarne do Fábio, né? E aí, desde o começo do capítulo, lá, ele fala que a situação é muito diferente, né? Fábio permanece em excelente forma. Isso é o Jerônimo falando, né? Fábio permanece em excelente forma, esclareceu-nos o orientador, e não exigirá cooperação complexa. Então, é interessante porque a gente percebe por que ele colocou esses dois casos juntinhos aqui, né? Porque um é antagônico ao outro, nesse quesito aqui da orientação aos familiares, do preparo do ambiente doméstico para esse evento que faz parte da vida de todos nós, que é o desencarne, né? Que é o retorno para o mundo espiritual. Então, o Fábio permanece em excelente forma, não exigirá cooperação complexa. Preparou com relação ao acontecimento não somente a si mesmo, mas também os parentes que, em vez de nos preocuparem, como acontece comumente, serão úteis colaboradores de nossa tarefa. Então, não apenas os parentes não vão atrapalhar, como eles estão em condições de auxiliar esse processo de desencarne, né? Então, André Luiz e Jerônimo, voltando para a crosta, de longe ele já começa a perceber ali os barulhos da cidade, né? E os espíritos em condições infelizes ali nos bangalôs, como ele fala aqui, né? Nas adjacências da casa para onde eles estavam se dirigindo, mas naquela residência pequena e humilde havia, no entanto, paz e silêncio, harmonia e bem-estar. A nossa apreciação parecia delicioso oásis no meio de vasto deserto, né? Então, o clima espiritual ali era muito bem cultivado. Havia uma proteção, havia uma aura de tranquilidade e de boas energias. Eles foram recebidos por 3 amigos espirituais, entre eles o Silveira, que na última encarnação, e a gente vai saber mais à frente aqui nas 2 últimas encarnações, pelo menos,
era pai do Fábio, né? É pai do Fábio. E então ele vai reforçar aqui o que ele já tinha dito no início do capítulo, que ele deixava a esposa, né? O Fábio estava prestes a desencarnar, ia acontecer naquela mesma noite, né? E ele deixava a esposa e 2 filhinhos, amparados na fé viva. E embora não lhes legasse facilidades econômicas, né? Eles não tinham assim uma condição muito confortável, muito vultosa em termos financeiros, mas ele afastava-se do corpo físico jubiloso e confortado com a glória de haver aproveitado todos os recursos que a esfera superior lhe havia concedido, além de haver se afeiçoado profundamente ao Evangelho do Cristo, vivendo-lhe aos princípios renovadores, com todas as possibilidades ao seu alcance. Fábio conseguira iluminar a mente da companheira e construir bases sólidas no espírito dos filhinhos, orientando-os para o futuro. Então, isso aqui é muito importante, né? E chama muito a gente para essa responsabilidade de iluminação, né? Então, quando nós vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente é convocado para esse ato da divulgação, né? Essa divulgação, e em muitos momentos o próprio Kardec vai falar isso, nós não temos a prática de chegar no meio da praça e propagar ali a palavra de Allan Kardec ou coisa do tipo, né? Isso não é uma prática espírita, né? A gente não tenta fazer novos espíritas por esse convencimento religioso, né? O Kardec diz muito isso também, né? Ele fala lá no início dos escritos que o espiritismo não busca fazer prosélitos, né? Ou fazer novos adeptos. Então, essa propagação, ela se dá através de uma exemplificação e de nós tentando buscar em nós o equilíbrio, tentando buscar a felicidade, essa felicidade que tem relação com essa visão de futuro, né, desse futuro luminoso, desse norte moral que nós temos, como também através da consciência tranquila de estarmos fazendo o que nós já podemos fazer, aquilo que nós sabemos que são as nossas missões, né? Se a gente está buscando isso para a gente, é necessário que a gente ajude quem está ao nosso lado também na sua própria busca, né? A gente não consegue fazer ninguém feliz. A gente não consegue mudar o interior de ninguém, a gente não consegue e nem deve, né, forçar ninguém a caminhar de maneira diferente, né? Mas nós temos o papel de influenciadores. Todos nós somos influenciadores, né? Temos pessoas ao nosso redor que nos observam e, através do nosso comportamento, se desesperam, se desalentam ou o contrário, né? Percebem, poxa, mas no meio disso tudo, você está calmo, você está tranquilo, né? De onde que vem isso? Então, a gente consegue fazer essa contaminação do bem através da nossa postura, né? E aqui o Fábio ele construiu essas bases cristãs, essas bases religiosas sólidas, né? Religiosas nesse sentido do religar, né? Como Allan Kardec fala, que o Espiritismo traz. Então, ele construiu isso em casa, né? E aí, ele começa ali, então, o André Luiz a conversar junto com o Jerônimo e o pai do Fábio, que é o Silveira. E aí o André Luiz vem com um comentário, é interessante, né? Porque vem alguns comentários do André Luiz que a gente fala, isso é um pouco impertinente, André Luiz, mas a gente entende que é a didática dele, porque obviamente ele já sabe qual é a resposta, né? Ele traz isso aqui na obra para que a gente aprenda com o que vem de resposta ali, né? Então ele diz, né? É lamentável tenha renascido em semelhante organismo quem sabe servir com tanto valor à causa do bem, né? Então o Fábio ele tinha uma saúde muito frágil, né? E aí o pai, né, o Silveira, ele sente a necessidade de esclarecer, né? Aí ele vai dizer que quando na carne frequentes vezes ele foi surpreendido com a saúde frágil do Fábio, né? Que desde cedo ele notou as virtudes inatas do Fábio, o pendor para a retidão e para a justiça, as disposições para o trabalho e para a fé viva. Ele diz que ele passou longas noites na preocupação de pai em vista do porvir incerto, por conta da fragilidade da saúde, né? Como poderia nascer a alma tão sensível e formosa como a dele em vaso tão imperfeito? Exatamente a pergunta do André Luiz. E aí ele vai contar aqui o histórico, que desde os 12 anos ele foi atacado por pneumonia dupla,
que ele tinha tendências, né, pendores para o desenho e para a literatura, tinha um grande desejo, Fábio, de se desenvolver nessas áreas intelectuais e das artes, né, mas a família tinha recursos muito parcos, né, tinha poucos recursos para bancar essa educação do filho, né. Então ele trabalhava em uma oficina mecânica, Fábio, né? E aí o pai dele vai dizer, segregando-se na oficina de mecânica em ambiente pesado demais para sua constituição física, ele não o tolerou por muito tempo, contraindo com facilidade a tuberculose pulmonar, né? Condição então que vai nesse momento aqui presente do livro levar ele ao desencarne. E aí o André Luiz, mais uma vez, né, na sua prática didática, ele pergunta se o genitor sabe o motivo dessa fragilidade do corpo físico, né? E aí o que esse genitor vai contar para a gente é que na vida anterior ele também, Silveira, era pai do Fábio, eles eram fazendeiros bem-sucedidos, fluminenses, né, vizinhos aí de vocês, e eram escravagistas, né? Eram senhores de escravos, né? E o Fábio, ele insistia por manter presos na senzala, uma senzala muito insalubre, aqueles irmãos ali que estavam em condição de escravos. E muitos deles, então, chegaram à morte em função disso. Então, a gente vê aí o paralelo, né? O André Luiz, ele nem arremata, mas ele deixa aqui bem fácil para a gente a compreensão da correlação entre a condição física do Fábio, que tem a ver com dificuldades pulmonares de respiração, com o que ele promoveu com esses outros irmãos e irmãs nessa vida anterior, né? Pessoas que morreram em função de asfixia ou provavelmente também doenças respiratórias pelo ar insalubre em que eles eram mantidos ali. E aqui a gente vê duas questões bem interessantes, né? Que primeiro essa correlação direta, né? E aí a gente pode imaginar aqui que pela condição espiritual do Fábio, pela condição de esclarecimento dele, isso aqui não tenha sido mandatório, mas tenha sido solicitado, porque quando a gente vê ali a questão das provas, das expiações, nós vemos essas diferentes possibilidades, né? Aqueles espíritos que já não têm ainda condição de solicitar provas que os levem ao aprendizado, eles são ali meio que direcionados a isso, né? Como que conduzidos como crianças, né? Crianças que não têm ainda seu livre-arbítrio completo têm que ser conduzidas. Então, você vai passar por isso. O Fábio, muito provavelmente, ele escolheu essa condição, né? Isso aqui me remete também a uma outra obra, psicografada pela Ivone do Amaral Pereira, né? Que é a Memória de um Suicida, esse livro fabuloso, né? Em que um dos personagens, ele fica próximo ali do Camilo Castelo Branco, né? Que é o autor espiritual do livro, já no mundo espiritual, já no Hospital de Maria, e ele narra o infortúnio dele. Na vida anterior, ele se suicidou, mas antes de se suicidar, ele asfixiou a amante dele, né? E aí passa por todas as dificuldades ali naquela região denominada Vale dos Suicidas, assim como o próprio Camilo Castelo Branco. Depois é auxiliado, é levado ao hospital, e aí ele está num processo ali de culpa terrível, né? Por entender o mal que ele fez, por entender que as coisas poderiam ter se dado de forma muito diferente, por entender que ele foi instrumento para que alguém sofresse, e ele vai desejando reencarnar numa condição expiatória, conectada a esse erro dele. Então, automaticamente, esse desejo dele, esse pensamento, vai fazendo com que o perispírito dele já vá ficando sem as mãos. E é nessas condições, então, que ele vai reencarnar mais à frente. Isso é de uma misericórdia tão fabulosa, né? Porque a gente vê, não é assim, alguém que chegou ali e falou, olha, eu vou cortar as tuas mãos, você vai encarnar lá sem mão porque você fez o mal para ela. É a consciência, né? E nós somos deixados livres para que essa consciência ela floresça e se manifeste no momento oportuno, né? E que a gente então tenha as vivências, aí que vem a questão, né? Não por castigo, não por punição, algo que talvez a gente ainda tenda muito a pensar, né? Puxa vida, se eu passo isso é porque Deus está me castigando, e a gente liga muito essas causas anteriores das aflições a essa punição, né? Então, estou sendo punido, estou pagando, no sentido de que eu estou devendo a alguém, mas não é alguém,
é a minha consciência. Então, não é punição, não é castigo, é muito o contrário, né? É misericórdia, é amor, é o amor divino para que a gente evolua a partir daquela experiência que a gente precisa passar, que a gente precisa viver para aprender o que a gente necessita para a construção, então, da nossa felicidade, da nossa iluminação espiritual, né? E a gente vê isso, então, acontecendo aqui com o Fábio, né? Através do corpo físico dele. Então, o pai faz toda essa explicação e depois ele até pede para se emociona, né? Ele pede ali para não falar mais nesse assunto. E aí o Jerônimo também já reorienta ali, né? Já muda o foco e eles voltam então a se dedicar àquela tarefa ali. E aí vem situações bastante interessantes, né? Primeiro que eles estão para receber visitas ali em casa naquele momento. E aí nos é dado a entender, aqui eles não falam diretamente, mas é dado a entender que o próprio Silveira, né, esse pai do Fábio, sabendo que o Fábio vai desencarnar nessa noite, ele dá um jeitinho ali das visitas não comparecerem ou atrasarem, para que aquele momento se dê da maneira correta, né? Então ele fala, primeiro o pai ele pede para auxiliar o filho numa conversação com a esposa. E aí isso também é bastante interessante, né? Regra geral, ele diz, as últimas conversações dos moribundos são gravadas com mais carinho pela memória dos que ficam, né? E aí todos nós que já estamos nesse momento, né, temporariamente ainda, mas separados, gentes queridos, a gente tem muito aquela questão, né, do qual foi a última frase, o que a gente conversou por último, né? Qual era a última situação em que a gente estava junto, né? Então, pensando na sensibilidade desse momento, o Silveira pede para que ele oriente o Fábio nessas últimas palavras ali. Isso é muito bonito, né? Em razão disso, ele continua, ser-me-ia sumamente agradável ajudá-lo a endereçar algumas palavras de aviso e estímulo à companheira, né, que é a Mercedes. Com muita satisfação, aqui é seu assistente. Colaboraremos também na execução desse propósito. É mais conveniente que a família esteja a sós, né? Então, aqui ele já dá a entender, ó, é melhor que eles estejam sozinhos, né? Então, são dados passes ali no Fábio, né? Passos longitudinais. E aí eles começam a fazer uma magnetização nele de forma que as substâncias ali que podem dificultar esse desenlace, elas vão para a epiderme, elas vão para a superfície da pele, né? Reparei que, André Luiz falando, né? Reparei que Jerônimo e Aristeu passaram a aplicar passes longitudinais no enfermo, observando que deixavam as substâncias nocivas à flor da epiderme, né? Abstendo-se de maior esforço para alijá-las de vez. Eles não fizeram esforço para tirar de uma vez. E aí o André Luiz pergunta, por que não tirou tudo, né? E aí eles explicam que é porque ele está muito enfraquecido, ele está agonizante. Então eles fazem o possível para beneficiar ele sem aumentar o cansaço. E aí a complementação. Isso aqui é muito bacana também da gente focar, né? As substâncias retidas nas paredes da pele serão absorvidas pela água magnetizada do banho, a ser usado em breves minutos. E aí, de fato, o próprio Fábio, ele é intuído, né, a solicitar para a esposa ali que ele preparasse um banho, ela faz isso. E nesse banho, de fato, isso acontece, né? A água é magnetizada. Jerônimo e Aristeu ministraram a água pura certos agentes de absorção e ampararam a dedicada senhora, que, por sua vez, auxiliou o marido a banhar-se, como se estivesse satisfazendo o desejo de uma criança. Notei admirado que a operação se fizera acompanhar de salutaríssimos efeitos, surpreendendo-me mais uma vez ante a capacidade absorvente da água comum. A matéria fluídica prejudicial fora integralmente retirada das glândulas sudoríparas. Isso aqui é uma situação bastante dramática, né? São os últimos momentos de uma encarnação de alguém, né? As portas do desencarne. Mas quem nunca passou pela situação de chegar assim, naquele dia cansativo, pesado, aquele dia ali que a gente passou pelas situações ali talvez mais complicadas, né? A gente chega em casa daquele jeito e toma um banho. E aí a gente sai assim, mais leve, né? Fala, nossa, esse banho aqui fez um bem.
E a gente pensa que talvez tenha sido por causa do conforto físico, mas olha o que acontece. Os espíritos nos auxiliam nas menores coisas, através de um banho, algo que é tão trivial, tão banal para a gente, né? Algo tão corriqueiro, né? Todo dia a gente toma banho, né? E a água, ela é veículo, ela é meio para magnetização, né? E por ser um meio neutro, ela é um meio muito bom, né? Não por acaso nas casas espíritas a gente dá aguinha ali depois do passe, né? Ou as pessoas levam água para ser magnetizada, né? Então a gente recebe, sem sombra de dúvidas, fluidos salutares, quando nós, claro, estamos abertos e somos merecedores desse auxílio, né? Então, é bonito a gente perceber isso aqui, né? Como que esse amparo acontece, né? Lá no livro Obras Póstumas, né? Os escritos do Kardec ali que foram editados e lançados já depois do desencarne dele, tem partes dos próprios comentários dele a respeito da tarefa de como codificador, né? Que são publicadas em que tem um capítulo específico que traz alguns questionamentos dele, né, que ele disse que fez a espiritualidade, né, muito provavelmente ali nas reuniões mediúnicas, na Sociedade de Estudos Espíritas Parisiense, e ele pergunta: vocês se interessam pela minha vida? É tipo assim, gente, eu tô, né, nessa tarefa aqui de codificação, mas também eu tenho uma casa, tenho uma esposa, né? Eu tenho curiosidade de saber se vocês também me auxiliam nisso. E aí os espíritos respondem com uma grande afirmativa: claro que sim. A gente te ampara nas menores coisas que você possa imaginar. Então, isso também é importante para a gente lembrar, né? Talvez a gente atrele esse auxílio espiritual apenas à tarefa espírita, né? Ou à tarefa das construções entre os nossos familiares e tudo mais, mas mesmo nas pequenas coisas, mesmo nos nossos trabalhos, mesmo nas preocupações mais frívolas que a gente possa imaginar, o auxílio ele sempre está lá, né? E aqui chega para o Fábio, então, esse auxílio através de um banho, que de fato tira ali aquela energia que seria prejudicial para ele, né? E aí, Silveira, que ele fala, né? O relógio marcava alguns minutos além das 19 horas. Silveira, que se havia ausentado, voltou depressa, falando particularmente a Jerônimo, a quem informou: tudo pronto, conseguiremos a reunião exclusiva da família. Então, daqui dá a entender que ele deu um atrasinho ali nas pessoas, ou talvez tenha até impedido que elas chegassem ali, né? Também outro auxílio da providência ali agindo para que as coisas se dessem da maneira que deveriam. Então, o Fábio, ele fala: bom, então, não vamos atrasar mais a oração, né? Creio que não devemos adiar o serviço da prece. Sinto-me inexplicavelmente melhor, parecido com o caso do Dimas lá, né? Que se sentiu melhor antes do desencarne. E aí, então, vai começar aqui o culto no lar, né? Eles pegam lá o Novo Testamento, fazem a leitura da Epístola de Paulo aos Coríntios. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. A corpo animal e a corpo espiritual. E aí o Fábio começa aqui a sua preleção, né? A sua reflexão a respeito dessa frase do Paulo. E aí ele vem trazer aqui uma lição enorme para a gente em relação ao desapego, né? A destituição desse sentimento de posse, né? E aí primeiro ele, logo aqui no final dessa primeira parte da fala dele, ele traz essa frase que é muito importante também, né? A saúde é tesouro que Deus nos empresta confiante. A saúde é algo que é emprestado para a gente, né? Se a gente fizer essa reflexão com mais constância, a gente já acorda grato, né? A gente já acorda grato. Então, é um empréstimo, é muito frágil a nossa saúde, o nosso corpo físico, né? Esse sistema aqui que nos mantém vivos, falantes, né? Podendo raciocinar e interagir aqui no mundo, né? E aí, então, o Fábio ele vai começar ali a falar do relacionamento com a família e ele vai começar a introduzir o tema da morte. Ele vai falar diretamente da morte dele, falando que ele sente ali que são os últimos momentos, que está chegando. Ele fala que ele volta do sono físico, e a gente acompanhou aqui nas partes anteriores do livro as incursões que esses espíritos são levados a fazer, né, para ir se educando esse retorno para o mundo espiritual. E aí ele diz que ele volta com essa lembrança inconsciente, né, com esse sentimento de que os preparativos estão acontecendo, né? E aí ele se dirige então
diretamente para a esposa, a Mercedes, né? E ele vai falando, olha, não temas os obstáculos da sombra, o trabalho digno ser-nos-á a fonte bendita de realização. Creia que a saudade edificante estará sempre em meu espírito, seja onde for. Saudade de sua conveniência, de sua afetuosa dedicação. Isto, porém, não constituirá algema pesada, porque nós dois aprendemos na escola da simplicidade e do equilíbrio que o amor legítimo e purificado não prescinde da compreensão santificante. De certo, necessitarei de muita paz a fim de readaptar minha vida diferente. Por isso, pretendo deixá-los com tranquilidade suficiente para que todos nos ajustemos aos desígnios de Deus, né? E mais à frente ele vem falar, né? Por isso, Mercedes, embora tenhamos providenciado sua posição futura no trabalho honesto, quero dizer a você que ficarei muito satisfeito se Jesus enviar-lhe um companheiro digno e leal irmão. Se isso acontecer, querida, não recuse. Felizmente para nós, cultivamos a ligação imperecível da alma, sem que o monstro do ciúme desvairado nos guarde o castelo afetivo. Não sabemos quantos anos lhe restam de peregrinação por este mundo. É provável que a vontade divina prolongue por mais tempo a sua permanência na terra. E se me for possível, cooperarei para que não fique sozinha. Nossos filhos ainda frágeis necessitam de amparo amigo na orientação da vida prática. Gente, isso aqui é de uma grandiosidade, né, que talvez a gente lendo aqui no livro seja difícil da gente, de fato, entender é, o quão puro é esse sentimento, né? Porque aqui ele tem a exata compreensão de que ele está ligado a essa companheira, a Mercedes, não pelos laços do matrimônio, mas pelos laços do amor, né? E aí eu me lembrei aqui de uma palestra da Anete Guimarães, né, que é uma palestrante espírita. Ela tem até uma fala assim bem incisiva, né? Se a gente é pego desprevenido, a gente fica até meio se sentindo culpado, assim, vendo as palestras dela. Mas aí tem uma palestra que ela começa a dialogar ali com a audiência, né, com a plateia, e ela fala assim: o que é mais importante na sua vida? Seu filho ou seu marido? Né? Ela vê que tem maioria feminina ali, então ela pergunta: seu filho ou seu marido? Aí todo mundo, a gente ouve ali no vídeo da palestra o burburinho da plateia. Claro que é o filho, né? O filho é mais importante, né? Aí ela fala: ok, vai passar o tempo, né? Daqui a 100 anos, né? Sei lá, você desencarna, daqui a 200 anos você reencarna, e aí o seu filho é seu marido é seu filho. Aí eu lhe repito a pergunta: quem que é mais importante na sua vida? Seu filho ou seu marido? Né? E aí fica todo mundo quieto, né? Isso é algo de fato para a gente pensar, porque nós não somos conectados às pessoas que estão na vida conosco por esses rótulos, né? Nós estamos isso, né? Nós estamos maridos e esposas, filhos e filhas, pais e mães, irmãs e irmãos, avós e avós, né? Mas isso muda e tem que mudar para que a gente vá nessa alternação de papéis nesse palco da vida, que a gente vá aprendendo a amar de maneiras diferentes, né? O Emmanuel ele fala que o amor ele é como uma mandala, assim, um círculo, né? E aí quando você ama como irmão, você preenche assim um segmento, né? Que vai aqui do pontinho central até a borda do círculo, né? Quando você ama como pai, aí você preenche outro segmento. Quando você ama como mãe, outro. Como filho, outro. E a intenção é que a gente tenha todo esse círculo preenchido, né? Então, esses papéis vão se alterando. E o Fábio, ele denota aqui na fala dele um completo entendimento disso. Então, ele traz uma tranquilidade para ela e fala: olha, até eu vou ajudar você no que eu puder para que você não fique sozinha. É de uma grandiosidade que comove, né? E que a gente tem que levar como exemplo para as nossas vidas e para as nossas relações, né? Então, findado essa reflexão, né, ele pede ao filhinho, então, que faça a prece, ele faz uma prece muito bonita, e aí vem, e aqui eu já vou finalizando, né, ele, lembremos, né, a condição dele ali é de tuberculose, né, então ele não pode ter o contato muito próximo ali, porque a tuberculose é algo contagioso. Mas ele fala: Mercedes, se você concorda, sentir-me-ia feliz por beijar hoje os meninos. Ela concorda, né? Traga-me um lenço novo, solicitou o esposo enternecido. A dona da casa, em poucos instantes, apresentava-lhe alvo fragmento de linho. Emocionado, eu vi que o pai cristão aplicou nevado pano à cabeça das crianças. Ele passa o pano na cabeça das crianças e beija o paninho, né, em vez de beijar a cabeça. Contudo,
E olha que expressão bonita. Havia tanta alma, tanto fervor afetivo naquele gesto, que reparei o jato de luz que saía da boca, atingindo a mente dos pequeninos. O beijo saturava-lhe de magnetismo santificante. Jerônimo, comovido de maneira especial, dirigiu-se a mim em voz sussurrante. Outros verão micróbios, nós vemos amor. Então, que lindo, né? É um passe, gente, né? Um passe através de um beijinho que não foi nem diretamente, foi através de um paninho, né? Para a gente ver as nossas possibilidades de auxílio ao próximo, né? De sermos auxiliados também. E aí, então, entra aqui, de fato, as operações para o desencarne dele, né? E aí, um processo muito similar ao do Dimas, né? Aqueles passes, né? Só que aqui ele começa a tossir, o sangue flui da boca, né? Então sai sangue ali da boca dele em função da tuberculose. Ele fala para a esposa, né? Você pode chamar um médico, mas não se preocupe, é justamente o fim. Ele sabe disso, então que está chegando ali o momento final. O médico chega, mas ele já está em processo de desencarne, né? E aí o André Luiz, ele fala aqui que ele achava que ia se repetir o que aconteceu com o Dimas, né? Supus que o caso de Dimas se repetiria ali, minudescência por minudescência. Porém, 1 hora depois, que merecimento do Fábio, né? 1 hora depois da desencarnação, Jerônimo cortou o apêndice luminoso. Está completamente livre, declarou meu orientador satisfeito, né? Então, também o Fábio vai ser direcionado à casa transitória de Fabiano, e o pai dele ali, o Silveira, fica cuidando dos despojos para que os fluidos ali não sejam utilizados de forma indevida ali por espíritos inconscientes e perversos, né, como ele fala aqui. Então, que maravilha, né? Todos nós almejamos um momento final como esse, né, que sim foi pelas portas da doença, né, e não deve ter sido algo prazeroso, obviamente, passar por esses momentos, mas aquele momento final ali, 1 horinha, né? O Dimas foi 24 horas, né? O Frederico Figner, lá no Voltei, é 30 horas, né? E já é muito merecimento ter esse tempo de desencarne, esse tempo desse desenlace sendo operado ali pela espiritualidade superior, né? Então, nós temos aqui grandes lições para vivermos bem, para podermos morrer bem, né? Ou seja, reviver bem, né? Voltar lá para o plano espiritual em condições tranquilas, em condições saudáveis, né? Era isso que eu gostaria de compartilhar. Nós que agradecemos, meu amigo. Muito obrigado por dividir conosco aí o seu estudo. Nós temos aí 3 minutos, Chico, Helena, Nancy, gostaria de falar alguma coisa? Só falar que o estudo foi muito bom, excelente estudo, agradecer ao nosso irmão, porque realmente trouxe bastante reflexões para todos nós, né? E contemplou tudo bastante, né? Que está os ensinamentos que estão sendo abordados pelo capítulo. Muito obrigada, Milton. Foi um prazer. Eu que agradeço imensamente vocês. Lembrando que amanhã, no Fraternal, nós temos, a partir de 18h30, o estudo sistematizado, né, da doutrina espírita. Nós estamos no tomo 2. Amanhã é Flávia que vai facilitar o estudo para quem estiver disposto, quem quiser comparecer. Como a Helena fala, é só chegando, que será bem-vindo ao estudo. E na palestra pública nós vamos nos reencontrar com o nosso querido Denilson, né, Costa, né, lá do Centro Espírita Allan Kardec, nosso irmão que está retornando aí na divulgação espírita. Então, estão todos convidados, né? Agradecer mais uma vez ao Nilton. Leve, Nilton, com você para sua casa espírita, de vida com todos lá, o abraço fraterno da nossa casa, né? Como você falou, somos um nome bem parecido, né? Prezamos pela fraternidade. Então, leve esse abraço fraterno e seja bem-vindo ao grupo e aos vários outros grupos de estudo que tem na casa, né? Tem seminário aí com a Helena, para se você tiver um dia predisposto, né, a fazer seminário, Chico te convida aí, faz contato com você. Maravilha. Já me põe à disposição, viu? Desde já. Sim.
E obrigado. E relembrando como Deus é bom e é um Pai maravilhoso, toda essa publicação que está aí na cidade não vai acontecer. Então, nós iremos para o nosso festival de sorvete no domingo, né? Tem muita gente aí desesperado, né? Muitas pessoas publicam coisas que já temos um povo sofrido, aí vão para a rede social se preocupar, né? Então vamos desligar a mente, pensar em Jesus, que tudo isso aí vai passar. Chico já falava isso para a gente, né? Já deixou essa lição. Então, convidar a nossa querida Nancy para encerrar. Nós vamos elevar o nosso pensamento e agradecer a Jesus por esses momentos. Momentos de reflexão, de estudo, onde pudermos, Senhor, estar mais em contato com essa obra grandiosa que tem nos ajudado tanto nos momentos difíceis da nossa vida. Agradecer ao nosso amigo distante, que se preparou para esse estudo, e vamos pedir a Deus, nosso Pai, que permita que nós possamos continuar trilhando o nosso caminho, absorvendo os ensinamentos que nos são dados e colocando em prática tudo aquilo que temos aprendido até aqui. Senhor, nós te pedimos que sejas o hóspede querido da nossa casa, do nosso coração, e que possamos continuar essa nossa caminhada terrestre, dividindo com todos aqueles que caminham conosco tudo aquilo que já temos aprendido. Obrigada, Jesus, mais uma vez por esses momentos. E que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Nancy. Obrigado a todos. Um beijo no coração de todos. E até sexta-feira, para aqueles que eu não vou ver, um bom final de semana. Mesmo que seja chuvoso, ele seja ótimo e excelente, né? Aí. Milton, um abraço aí para a família, hein? Que Jesus te abençoe e gratidão por você compartilhar conosco seus estudos. Foi